Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Toda semana eu abro uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e a galera manda várias dúvidas, inclusive me siga lá e você pode ter a sua pergunta respondida por lá também no Stories. E me perguntaram sobre um data logger de outro método, utilizando outro método para implementar. Então, tive a ideia de fazer um data logger utilizando EEPROM, e é o que vamos ver na aula de hoje, que é um sistema bem interessante para você armazenar vários dados ao longo do tempo, e inclusive gerar gráfico a partir deste sistema. Então já deixe o like, o vídeo está bem interessante, será bastante útil para os seus projetos, e este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Precisa de um transformador toroidal sob medida para o seu projeto? Toroid.com.br, o link está na descrição. Faça agora a cotação do seu transformador ou indutor toroidal. Também Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. Acesse tigercomp.com.br e na sua compra na Tiger utilize o cupom WRKIDS para obter descontos nos componentes. E é claro, os nossos cursos exclusivos com todos os links na descrição. Veja um por um e invista no seu conhecimento. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Tem sexta, tem clássica desde fevereiro de 2014, sem falhar uma sexta sequer. Desde aquela época até aqui, todas as sextas tem clássica para você. E hoje é um circuito bem interessante utilizando EEPROM e microcontroladores PIC. Eu já aproveito e pergunto de novo, estamos pensando em fazer uma saga de PICs nos nossos cursos exclusivos, falando das famílias mais básicas até as mais avançadas. Então, alguns cursos de PIC com mais conteúdo, mais projetos, mais aplicações, mais materiais de apoio, certificado de conclusão, acesso vitalício. O que acha disso? Deixe seu pedido aqui também nos comentários. A ideia é a seguinte, vamos fazer a leitura de algum valor analógico, por exemplo, poderá ser tensão, corrente, pressão, temperatura ou luminosidade, que é o caso do exemplo aqui. Estamos utilizando um LDR, como você vê aqui, que vai monitorar a luz ambiente. Então você pode imaginar esse sistema monitorando aí a diferença de luminosidade ao longo do tempo. E ele gera uma tensão que será aplicada à entrada analógica de um PIC 16F877A. Esse PIC 16F877A está configurado para a cada segundo selecionar o endereço da nossa EEPROM e escrever o valor lido aqui na entrada analógica nesse endereço da EEPROM. Em outras palavras, eu vou utilizar uma 28C16. A cada segundo vamos escrever um novo valor em um novo endereço. E com isso nós teremos um data logger. A cada segundo estamos armazenando um valor diferente e conseguiremos depois pegar esse valor, salvar no computador em um arquivo binário, gerar um arquivo CSV, que é valores separados por vírgula, e plotar um gráfico, por exemplo, em uma planilha eletrônica. Isso pode ser útil e a partir desse projeto você pode pensar em expandir para várias situações. Inclusive, podemos fazer um data logger sem o uso de microcontrolador. Se você tem interesse em um data logger assim, sem o uso de microcontrolador, um sistema parecido com esse, mas sem utilizar o PIC, também deixe o seu pedido, deixe o seu like para eu saber se você quer, e aí em clássicas futuras podemos trazer esse projeto. O PIC trabalha em 16 MHz, aqui são capacitores de desacoplamento. Eu tenho dois LEDs aqui que eu já explico o que são. Aqui é interessante você observar as ligações que fizemos na representação de barramento no diagrama esquemático, que é uma representação bastante elegante para sistemas digitais mais complexos que contêm muitas ligações. A 28C16 ela tem 11 bits, portanto 2 KB de memória, 2 elevado na 11, e aí os pinos do PIC vão acionar diretamente. Eu peguei o porte B completo para os 8 menos significativos e mais 3 saídas emprestadas do porte C para os 3 mais significativos. Então,
Por exemplo, aqui o RC2 é o A10 e vai ligado aqui nessa label A10. Então existe um fio do pino 19 da EEPROM para o pino 17 do PIC. Assim como A9, 22 da EEPROM vai no 16 do PIC. O A8 vai no 15 do PIC e assim por diante. O A0 vai no 33 do PIC, o A1 no 34 e segue a sequência. Então é bem simples de você interpretar esse diagrama esquemático. Para o iniciante pode parecer um pouco confuso, mas é a forma mais elegante de se representar barramentos de muitos fios em diagramas esquemáticos. Você vê esquemáticos de computadores, certamente vai se deparar com estes barramentos. Então o barramento de endereços tem esses 11 bits que estamos conectando, e o barramento de dados são 8 bits. Então vamos transferir os bytes que eu utilizei todo o porte D do PIC para este fim. Então o D0 é ligado no D0 aqui da EEPROM, D1, D1, até o D7 com D7, que é esse segundo barramento que você vê aqui. Ainda a EEPROM ela tem um chip Enable, que está habilitado constantemente no ground, um Output Enable que está em 5 volts para modo escrita, e um Write Enable, para escrevermos. Então, enviando pulsos de cerca de 1 microsegundo em Write Enable, nós escrevemos o respectivo dado no endereço selecionado. Então, o PIC fornece o endereço na saída, esse endereço de 11 bits, e escreve o dado nesse endereço. Você pode simplificar, utilizando PICs menores ou microcontroladores que você desejar menores, utilizando counters externos. Então, o microcontrolador apenas fornece um clock para esses counters, que serão os selecionadores de endereço. Então, é uma dica para você, se quiser diminuir o número de pinos requisitados do seu microcontrolador, utilizando processadores menores. O 877A, como tem vários pinos, circuito com 40 pinos, então tem várias I/Os, optei por utilizar ele diretamente acionando nossa EEPROM. Então o hardware basicamente é esse. O que o PIC precisa fazer é, seleciona o endereço, ele vai começar no 0, escreve o dado atual, passa para o endereço 1, escreve o dado atual a cada segundo. Mas entendendo o software, você poderá modificar para minutos, para horas, escrever a cada 12 horas, escrever um dado por dia, por exemplo, que escrevendo um dado por segundo, nós temos capacidade de armazenar cerca de 30 minutos de dados na EEPROM, pois seria 2000, 2 elevado na 11 dá 2048, então aproximadamente 2000 endereços, tem precisamente 2048 endereços. Então, se eu fizer 2048 dividido por 60, dá 34. Então, 34 minutos de dados eu consigo armazenar a cada segundo. Mas, se você, por exemplo, quiser armazenar a temperatura ao longo do ano, você pode guardar o dado a cada 12 horas. Então, você teria 2000 dividido por 2 até 1000 dias. Estão vendo? Então, a cada minuto também tem alguns dias que você pode armazenar dados. E aí você seleciona conforme a sua necessidade. Estou utilizando segundos aqui para mostrar rapidamente uma variação na entrada analógica e plotagem do gráfico, de forma rápida aqui na videoaula. Temos também um LED amarelo aqui que está ligado no A0, no modo Current Syncing, que é o bit 0 do endereço. Por quê? Eu vou ver ele trocando o estado. Eu começo o endereço 0, daí 1. Então o bit 0 estará sempre trocando 01, 01, 01. Certo? É a lógica binária acontecendo. Então eu vou ver o LED amarelo piscando. Liguei no modo Current Syncing para não drenarmos muita corrente do pino e utilizei também um resistor um pouco maior aqui nesse LED amarelo. E temos uma saída aqui no RC3 para um LED vermelho. No software do PIC eu configurei um limite de escrita. Isso você pode fazer também e aí determinar quantos dados você quer salvar na EEPROM, para não sobreescrevê-la, por exemplo. Se você fizer isso sem ter um limite, você vai começar a reescrever os dados por cima.
Então, você seleciona, eu quero no máximo 2.000 escritas. Então, quando chegar em 2.000, eu vou prender o processador e vou piscar esse LED para eu verificar que completei as minhas aquisições ou a memória já está cheia. Assim eu não sobrescrevo a minha EEPROM. Vamos entender o software do PIC agora mesmo. Eu fiz no microC, está detalhado todo para você aqui, o mapeamento de hardware, port B, então endereço 7 até 0, RC0, 1 e 2, os 3 bits mais significativos de endereço, e os dados no port D. Também o meu LED no RC3 e o meu write EEPROM no RC7. Aqui está a constante limite. Eu coloquei o valor 30, porque eu vou mostrar para você na prática 30 segundos de aquisição. Então vamos salvar 30 valores só para ver o sistema rodando por completo. Tá certo? Então você pode colocar, por exemplo, aqui até 2047, que é o valor máximo do endereço. Ele vai de 0 a 2047 na EEPROM. Nessa EEPROM você pode utilizar outras com mais capacidade se quiser. Nada impede também, entendendo o sistema. Ou se você quiser armazenar 60 segundos, 100 segundos e por aí vai. Eu vou deixar o 30 aqui. Função de atualização de endereços e escrita para o nosso data logger, onde eu passo o byte a ser escrito. Variáveis, aqui são variáveis globais, que são o endereço, do tipo inteiro de 16 bits, e o dado a ser armazenado, ambos inicializamos em 0. Nossa interrupção é a interrupção do timer 0. Então ocorrerá o overflow do timer 0 a cada 1 milissegundo, pois configuramos assim a inicialização do processador. Então ele desvia para o vetor a cada 1 milissegundo, eu incremento esse contador auxiliar, e aí eu testo ele com 1000. Com isso temos uma base de tempo de 1000 milissegundos, que é 1 segundo. Está aqui, ó. Chegou em 1000, eu reinicio ele, chamo a minha função de escrita na EEPROM e incremento o endereço. Então, escrevo na EEPROM, endereço atual, e incremento para depois voltar aqui e escrever no próximo, após mais 1 segundo. A lógica é essa. Então veja que a cada 1 milissegundo eu atualizo o endereço, que é basicamente jogar o conteúdo de address nos bits de saída. Então vamos ver essa função. Olha só, bem simples. Eu passo uma máscara aqui para limitar em 11 bits, primeiro. Então a variável vai até 11 bits apenas. E aí eu atribuo ao meu registrador 7 até 0 para os 8 bits menos significativos. Depois eu escrevo o bit 8 no pino de saída, 9 e 10, utilizando Shift Right e com máscara 0001 em hexa para limpar eventuais bits que sobram à esquerda. Tranquilo. Bitwising, técnicas bem simples que mostramos no nosso curso de AVR, mostramos no curso de linguagem C, que inclusive eu recomendo demais. Estão na descrição os links. E o Datalog Writer, eu passo o byte como parâmetro, eu envio ele para o port de saída, que nesse caso utilizamos o port D, então eu gero um pulso em Write Enable de 1 microsegundo. Ele pulso em low, coloco em 0 por 1 microsegundo e volta para 1, para eu escrever esse dado presente no barramento de dados, como vimos no esquemático, que está no port D. Bem simples a função aqui e o software também. Basicamente, a cada segundo eu chamo essa função e eu passo como parâmetro o dado que eu quero escrever no novo endereço. Nós temos o nosso vetor de dados. Nas configurações iniciais, eu vou configurar a minha conversão a D, desligo os comparadores, configuro a interrupção e a minha base de tempo de 1 milissegundo, e configuro as minhas IOs e a inicialização delas. No loop infinito, eu normalizo a leitura do conversor AD canal 0 para 8 bits, dividindo por 4, e armazeno em data save, que é a global que vamos enviar para escrever na EEPROM.
Eu testo o limite. Se o endereço chegou no limite que eu determinei como constante, eu dou um stop em timer 0, ele não incrementa mais com o ciclo de máquina, desligo as interrupções e entro nesse loop infinito aqui, que apenas faz o LED vermelho piscar, indicando que completamos as aquisições ou então a memória está cheia. Tá certo? Você pode colocar aqui o limite máximo da sua memória apenas para não sobrescrevê-la. Então, este é um algoritmo de proteção para você não perder dados que passaram. E aqui um delay de 10 milissegundos para a taxa de atualização. Basicamente é isso o software do PIC. Então, bem simples de entender. O que mais que vamos precisar aqui? Nós vamos precisar também de um programa que lerá o arquivo binário da EEPROM, após termos todos os dados salvos nela, e transforma em um arquivo CSV. E eu estou com este software aqui, que eu desenvolvi na clássica linguagem C. Quem é aluno do curso de C, curso definitivo, faz um software desses já praticamente com uma mão nas costas, tá certo? É um software para ler um arquivo binário, alocar memória dinamicamente, armazenar, então, o vetor, esse vetor dinâmico, em um arquivo CSV, separado por vírgula. Então, basicamente, nós entramos com o nome do arquivo binário, ele faz a leitura, ele também imprime o conteúdo da nossa EEPROM aqui, então tem essa interface para impressão, e depois ele gera o arquivo data.ii.csv e escreve nesse vetor, utilizando a função fprintf para escrever os valores em decimal. Então ele vai ler os valores do arquivo binário, que estão em hexadecimal, escreve em decimal com fprintf, conteúdo do meu vetor dinâmico, que é esse P aqui. E depois ele insere mais uma vírgula para separar cada um dos dados por vírgula e um enter aqui, uma nova linha também. E aí ele indica que foi finalizado com sucesso. Esse programinha nós vamos utilizar logo mais depois de adquirir os dados. Eu vou fazer 2 testes de aquisição com o nosso LDR, acho que vai ser bem interessante ver em tempo real estes dados sendo salvos, lidos aqui no computador, e vamos gerar os gráficos também na planilha eletrônica. Venha comigo! Tá aí o nosso projeto. Veja que a montagem não é das mais simples quando você utiliza uma protoboard, mas quem quiser ir além nesse projeto poderá formatar os dados corretamente, escrever outros tipos de dados aqui na EEPROM. É bem interessante pensar em algo assim e criar uma placa de circuito impresso, por exemplo, um conector ZIF para facilitar a remoção da EEPROM. Você tem um data logger bem interessante, bem eficiente, bem confiável. Está aqui o LDR, está aqui o PIC cristal de 16 MHz e todas as ligações conforme o nosso esquemático. O LED vermelho está um pouco camuflado aqui, mas você vai ver ele piscando depois. E aqui o LED amarelo. Ó. Vamos alimentar com 5 volts. Aqui em cima você vê o nosso gravador de EEPROM, que hoje vamos utilizar apenas para ler ela e salvar o seu conteúdo em um arquivo binário no computador. Recomendo esse gravador para quem quer trabalhar com EEPROM. Então pesquise aí pelo Mini Pro, tá certo? Esse gravador é bastante útil para os seus projetos. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar a alimentação, você vai ver o LED amarelo piscando, indicando a troca de endereços, pois ele está no bit 0 de endereços. E aí eu vou fazer aí sombra, luz no LDR. Estou com a lanterna aqui também, ó, para aumentar ainda mais a intensidade. Quanto mais luz, maior a tensão enviada, então nós veremos o nosso gráfico oscilando. Então eu vou fazer 2 testes, um talvez com trocas mais rápidas e outro com trocas um pouco mais lentas para compararmos no computador. Show de bola! Vamos ligar a fonte. O circuito já está funcionando, então vamos fazer aqui trocas mais lentas de luminosidade. E aí ele fica 30 segundos fazendo a aquisição dos nossos dados. Quando completar, o LED vermelho vai começar a piscar.
Então estou colocando luz, fazendo sombra e nós vamos ver o resultado. Completamos a aquisição, não estamos escrevendo mais nada na EEPROM, posso desligar a minha fonte. E agora vamos remover a 28C16 da protoboard, com um pouco de cuidado. Vamos colocar aqui no gravador. Já estou com o Mini Pro aberto aqui no computador, eu clico em Read e Read. Tá aí a leitura, ó, os nossos 30 dados. Eu vou em File, Save, vou salvar aqui na pasta do meu software em C, sample1.bin, salvar. Sucesso, tá aqui ele salvo. Agora nós vamos pegar o software, você viu lá em linguagem C, sample1.bin, Enter, acabou de ler toda a EEPROM e escreveu o nosso arquivo, criou o arquivo CSV, ó, esse data EE. Veja que ele leu todo o conteúdo da EEPROM, 2048 bytes o tamanho. Vindo lá para cima, nós vemos aqui, ó, os nossos 30 valores, conforme a luminosidade, eles estão em binário. Agora vamos pegar o CSV no Excel. Então está aqui o Excel, vamos em dados de texto CSV. Está aqui o nosso arquivo, vamos importar. Aqui nós colocamos carregar para. Eu vou pegar na planilha existente, pode ser aqui no A. Vamos colocar na célula, pode ser a D. D1, ok. Importamos, como você pode ver, e agora eu posso gerar um gráfico aqui, colocando 1 e 2, então nós vamos até o valor 30, aqui, ó, e veja que a partir do 31 é tudo 255, ó, que é a EEPROM apagada, só interessa para nós os 30 valores que de fato guardamos na EEPROM com o PIC. Então vamos em inserir gráfico, dispersão XY, e aí está a variação de temperatura. Ó. Chamar o sample1, e esse é o gráfico gerado, bem interessante, conseguimos ver claramente a variação de temperatura ao longo dos 30 segundos. Então vamos pegar mais uma aquisição na prática para ver se está funcionando. Agora vou tentar fazer variações um pouco mais rápidas também, para compararmos os dois. Eu vou apagar a EEPROM, vamos em Erase, deixar ela limpa de novo, para facilitar. Vamos devolver a EEPROM para o nosso circuito. Tudo certo, vamos ligar de novo. E agora eu vou variar mais rapidamente aqui. LED amarelo piscando. Mais luz também. Vamos ver qual o gráfico gerado aqui desse teste mais rápido de luminosidade. Vamos ver se vai fazer algum sentido. Ó, terminou a aquisição em torno de 30 segundos. Posso desligar a fonte, pegar a EEPROM, coloco no gravador, vamos ler a EEPROM, Read, aí estão os novos dados, vamos em File, Save, chamar de Sample2, ok. Vamos usar aqui o nosso programa de novo, agora escrevendo sample2.bin. Tá aí, leitura correta, estão os novos dados. Vamos ver se faz algum sentido. Vamos importar aqui para o Excel agora. Carregar para.
Planilha atual G1. Ok. Beleza, vamos gerar um novo gráfico. Traçar aqui até o valor 30. Temos os 30 valores que acabamos de capturar. E vamos ver o resultado. E de fato, ó, está aí um gráfico novo e uma variação um pouco mais rápida em relação ao primeiro gráfico. Ó. Nós temos uma turbulência maior nesse aqui, comprovando que está funcionando adequadamente. Então nós temos um data logger aí que pode ser aperfeiçoado por você. Então, com isso, pode adaptar para salvar valores como tensão, corrente, temperatura ou o que você quiser. Então, é uma dica excelente gravar em EEPROM e configurar no seu projeto. Gostou desse tipo de projeto? Quer a versão sem microcontrolador? Deixe seu like, seu pedido e o seu feedback de comentário aqui. É sempre muito importante esse feedback nas clássicas de sexta. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Deixa aquele like. Gostou do projeto? Compartilhe com seus amigos, compartilhe com todos os interessados. E eu lembro vocês que o canal tem mais de 3.400 vídeos de conteúdo. Então maratone os nossos vídeos aí, faça o famoso WR Flix aqui no canal. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Também seja membro WR Kits, botão aqui embaixo, veja as vantagens. Agradeço aos membros que nos ajudam a manter, trazendo vários projetos legais para vocês todas as semanas. Valeu sua audiência, um abração, ótimo final de semana, bons projetos. Aquele abraço e até a próxima.